Capítulo 441, Pesquisa 1. Isso é muito pior do que eu esperava. Girne andava pelo escritório de Dorian enquanto avaliava a gravidade da situação de outra à luz dos desenvolvimentos mais recentes. É dever da Associação de Magos impedir que idiotas com mais poder do que cérebro coloquem em risco o reino e seus súditos. Meu problema é que se eu chamar a guarda do cavaleiro sem uma história de cobertura adequada, o pânico se espalhará. Mesmo que ela não estivesse se referindo a ele, Dorian sentiu a necessidade de se justificar de qualquer maneira. Garanto que não houve nenhum sinal de conspiração dessa magnitude. Realizei verificações de antecedentes em cada mago que entrou na cidade durante os últimos meses. Além disso, os materiais necessários para construir um laboratório precisam de permissão especial para serem comprados. Não há registro de alguém se candidatando a um Eianos. Não é sua culpa. Necromante ou não, estamos lidando com alguém inteligente o suficiente para encobrir seus rastros. Nós nem sabemos qual é o verdadeiro objetivo deles. Com base no que Lito disse, os magos feitos e as vítimas dos pilares azuis podem ser experimentos fracassados. Mesmo que eu não veja o que eles poderiam alcançar dando poderes a pessoas aleatórias. Mas se Manoar está certo e estamos lidando com a fabricação de um artefato amaldiçoado, então apenas as pessoas desaparecidas são relevantes e o resto é apenas uma diversão. Pense nisso. Pequenos nobres que morrem no meio do dia devem chamar a atenção, assim como magos desonestos empenhados na destruição. Precisamos de mais informações e rapidamente. Não sabemos o quão perto o idealizador está de levar seu plano a bom porto. Alguma ideia? Poderíamos exigir uma cópia do relatório do Brigadeiro General Vorg sobre os eventos de Kadura. Camila propôs. Lito disse que os efeitos colaterais da Estrela Negra e do Pilar Azul são semelhantes. A energia mundial de Kadura foi selada pelas matrizes. Talvez depois de desativá-los, o general percebeu algo que poderia nos ajudar a entender o que está acontecendo aqui. Lito considerou uma perda de tempo, mas não disse nada. Nunca vi pilares azuis antes, nem mesmo depois que as abominações absorvem o valor da energia mundial de pequenas aldeias. O fenômeno deve estar relacionado ao tipo de magia proibida empregada. Já que estamos nos agarrando a qualquer coisa, podemos muito bem tentar. Ele pensou. Então, depois de ponderar as palavras de Girne e Dorian, Camila pegou seu amuleto de comunicação e começou a folhear suas anotações. Suas mãos se moveram na interface holográfica com a graça de uma pianista durante um solo. Sua expressão estava tão concentrada que Girne parou de andar para não atrapalhar seu trabalho. Eu sabia. Ela disse com um sorriso caloroso que lembrou a Lito o motivo pelo qual ele a convidou para sair pela primeira vez, logo depois que ela terminou de repreendê-lo. Havia algo em sua disposição que a tornava mais do que alegre, quase radiante. Até agora, consideramos os nobres envolvidos com os pilares azuis como vítimas, mas se os considerarmos parte de um esquema maior, então acho que isso pode nos dar uma vantagem. Camila entregou seu amuleto de comunicação para Girne. Os dados coletados mostraram que todas as vítimas haviam reformado parte de suas mansões nos meses anteriores. Alguns estabeleceram novas matrizes, outros compraram novas mercadorias mágicas. Tomados individualmente, cada pedido era imperceptível, mas depois de colocá-los todos juntos, havia recursos mágicos mais do que suficientes para construir um laboratório decente. Excelente trabalho, Tenente Girne disse ao devolver o amuleto. Faça uma busca reversa e encontre alguém que se encaixe no perfil das vítimas e na linha do tempo das compras que ainda está vivo. O primeiro nome que quero que você verifique é Arik Chover. Camila franziu a testa assim que digitou o nome. O Conde Chover havia sido sinalizado pela Associação de Magos várias vezes ao longo dos anos, mas não havia atividades recentes em suas contas. Para Dorian, Girne disse, droga. Por que você não o verificou? Ele tem um laboratório de alquimia, um laboratório de forja e pelo menos 2 outros. Com tudo isso, ele poderia estar fazendo tudo sozinho. Nós fizemos. Ele não tem poderes mágicos e sempre que constrói um laboratório, um mágico certificado trabalha para ele.
Não intervimos porque ele tem os meios, mas não as habilidades para usá-los. Quando os problemas começaram, procurei sua casa e verifiquei seus inventários. Não faltou nada e ele não contratou um mago nos últimos 2 anos. Posso enviar outra equipe para garantir que o equipamento mágico ainda esteja no local, se você quiser. Não, é melhor esperar. Não temos evidências sólidas de que ele esteja relacionado a essa história. Eu não posso simplesmente invadir sua casa e interrogá-lo. Antes de fazermos perguntas a ele, preciso saber algumas respostas. Girne respondeu. Enquanto a Tenente Eval procura mais suspeitos em potencial, quero que todos descansem. Temos que estar prontos se outro mago feito aparecer e se não aparecer, quero dar uma olhada ao redor do antigo templo para verificar se há pessoas brilhantes de olhos azuis. Camila levou algumas horas para completar sua tarefa. Saber o que ela estava procurando e o prazo para a compra de materiais mágicos serem relevantes, permitiu que ela restringisse muito sua pesquisa. Como estava quase anoitecendo, o grupo decidiu explorar a área onde se vivia e se certificar de que suas afirmações não nasceram apenas de superstição. O prédio chamado Antigo Templo era uma das raras relíquias da época antes de Loshira Silverwing presentear seu legado ao continente Garlen. Depois que os magos aprenderam a realizar magia de nível 4 e 5, as religiões desapareceram lentamente. O templo estava localizado na periferia de Otri, em uma das partes mais antigas e pobres da cidade. O distrito ficava muito distante dos portões da cidade para ser útil para os mercadores. As ruas eram estreitas e as calçadas cheias de rachaduras e buracos devido à falta de manutenção. Lid percebeu a falta de mendigos e meninos de rua comuns em todas as outras zonas da orla externa que ele havia visitado. Eu me pergunto se é porque eles ficaram com medo das pessoas desaparecidas no bairro ou apenas porque os residentes não têm nada que vale a pena roubar. O antigo templo pertencia a Shao, o deus da cura. Isso lembrava a Lid de um templo grego. Era um santuário retangular simples com paredes laterais salientes, formando uma pequena varanda. O templo era composto por 2 seções. Um espaço exterior rodeado por colunas, e a zona interior que albergava um altar de pedra gravado com runas pertencentes a uma língua perdida e uma estátua de Shao. Ambas as áreas do templo eram acessadas e saídas por nichos ornamentados. O deus foi retratado como um homem barbudo vestindo uma túnica ampla. Sua mão direita segurava um coração humano, enquanto a esquerda foi destruída pelo tempo ou por ladrões. Sou eu ou esse cara se parece com Artan, o Rei Louco? Li tinha visto a foto de Artan mais de uma vez enquanto pesquisava por uma cura para seu problema de reencarnação. Os outros não tinham ideia de quem Lit estava falando e não havia tempo para explicar a eles toda a história, então eles continuaram olhando ao redor do templo. Capítulo 442, Pesquisa 2. A área interna do templo tinha 30 metros de comprimento e 20 metros de largura. Cada passo que o grupo deu ecoou dentro do corredor vazio. Poeira e sujeira cobriam a estátua e o altar. Até mesmo os bancos de pedra onde antes os crentes se sentavam para orar pareciam que ninguém os tocava há meses. Tudo de valor artístico foi retirado das paredes com o tempo. Onde antes havia baixos relevos e mosaicos, agora havia buracos com bordas recortadas. Isso é estranho, Girne disse depois de verificar as salas laterais. Apesar da falta de manutenção, o templo ainda está em bom estado. Eu esperava que fosse um playground para as crianças durante o dia e um abrigo para o sem-teto durante a noite. Os magos verificaram as passagens secretas com magia da terra, mas sem sucesso. Mesmo usando visão da vida e o feitiço de detecção de matrizes não revelou nada. Quando você encontrou tempo para aprender a magia do diretor? Girne ficou surpreso ao ver Lit examinando o local com feitiços pertencentes a diferentes especialidades. Eu não sou um diretor. Acabei de aprender como detectar matrizes e como lançar as mais úteis para situações de combate. Lita estivera muito ocupado com suas pesquisas para ter tempo de se tornar até mesmo um diretor amador.
Ele sabia como lançar o feitiço de detecção de matriz porque, de outra forma, ele não seria capaz de compartilhar o que descobriu com a visão da vida, o que lhe permitiu ver todos os tipos de magia oculta. As únicas matrizes que ele conhecia eram as chamadas matrizes impossíveis, formações que apenas um desperto poderia lançar e que pertenciam aos legados deixados pelos magos anteriores. Depois de uma varredura completa do templo que resultou em um busto, eles se dividiram em grupos de 2. Girne iria com Manoar, Camila com Tista e Lip com Dorian. Eles precisavam cobrir tanto terreno quanto possível no pouco tempo que lhes restava. O truque é se misturar, Girne explicou enquanto seu uniforme e o de Manoar se transformavam em um vestido simples de algodão e uma camisa branca sobre calças marrons, respectivamente. Misture-se com a multidão e faça perguntas normais. As pessoas adoram fofocar quando têm oportunidade. Ela bagunçou os cabelos para deixá-los despenteados e aplicou um pó fino que os deixou desgrenhados. Em seguida, ela maquiou o rosto, pescoço e mãos até perder qualquer semelhança de nobreza. Ela até sujou as unhas de propósito antes de fazer o mesmo com Manoar. Quando ela terminou, eles pareciam 2 trabalhadores diários. Contanto que ele se cale, farei o meu caminho fingindo que somos um casal recém-chegado à cidade que está procurando uma casa barata. Isso nos dará um motivo para perguntar sobre a vizinhança. Não se iluda, mulher, Manoar zombou. Mesmo com essa aparência, ninguém nunca vai acreditar que um homem bonito como eu se casaria com um morcego velho como você. Não sou Lit, não gosto dos veteranos. Ele disse enquanto apontava para Camila. Eu sou mais jovem que você, idiota. Ela respondeu com raiva. Tista, Lit, ninguém em sã consciência acreditaria que você veio de uma educação pobre, não importa o quanto eu aplique a você. Você tem que improvisar. Girne explicou enquanto executava um golpe com o joelho nas gônadas de Manoar, fazendo dobrar de dor. Dorian, Camila, geralmente as pessoas odeiam uniformes, mas talvez eles estejam desesperados o suficiente para pedir ajuda. Finge patrulhar as ruas e esperar que as pessoas falem com você. Alguma pergunta? Além dos gemidos de Manoar, o templo estava em silêncio. Boa. Vamos nos encontrar aqui 1 hora depois do pôr do sol. Tista e Camila caminharam por cerca de meia hora antes de revelar os planos de Girne. Em vez de buscar sua ajuda, as pessoas as abordaram para ter certeza de que não estavam perdidas e os avisaram que era um lugar perigoso para 2 jovens. Para Camila, Tista perguntou, você sabe primeiros socorros? Claro. Mesmo os não operativos têm que assistir às aulas regularmente, em caso de emergência. Então estamos prontos, Tista respondeu com um sorriso. Eles caminharam até a clínica mais próxima e se apresentaram como uma curandeira e sua assistente. A praticante local duvidou do uniforme de Camila, mas mudou de ideia assim que ouviu as palavras mágicas trabalho de graça. Ele providenciou uma enfermeira para Camila e as colocou para trabalhar imediatamente. Eles seguiram o conselho de Girne, não fazendo nenhuma pergunta que não fosse clinicamente relevante. Camila monitorava a sala de espera, espionando as conversas dos pacientes, enquanto Tista ouvia pacientemente suas preocupações sempre que alguém estava disposto a se abrir. Entre a construção de Lit e o uniforme prateado de Dorian, eles não tiveram problemas para seguir o roteiro de Girne. No início, apenas alguns foram corajosos o suficiente para abordá-los, mas uma vez que se espalhou a notícia de que eles atenderiam aos pedidos imediatamente, uma longa fila se formou rapidamente. No início, eram apenas pequenas coisas. Infestações de pragas, ferimentos leves, brigas entre vizinhos. Então, as pessoas começaram a relatar todos os seus medos e problemas. Por favor, meu filho desapareceu há 2 dias. Nós relatamos aos guardas, mas eles mal ouviram. Disse um casal cujo filho adolescente havia morrido. É a 3ª vez que minha loja é roubada este mês. Onde estão os guardas quando você precisa deles? Perguntou a um lojista zangado. Este bairro é um pesadelo. Entre assaltantes, traficantes de drogas e todos aqueles idiotas que andam à noite, precisamos nos proteger depois do pôr do sol.
Lee ficou surpreso com a paciência de Dorian ao lidar com todas aquelas pessoas. Ele os deixaria desabafar o tempo que precisassem antes de fazer uma pergunta. Lee usou esse tempo para escanear os arredores e procurar vórtices. Mesmo que um mago feito tenha olhos azuis apenas quando eles são controlados mentalmente, eu deveria ser capaz de perceber os portadores de um pedaço de carne. Eles não podem desligar essa capacidade de pseudo-revigoramento. À medida que os minutos se transformavam em horas, Lee descobriu como era desagradável o pão do conhecimento. Durante suas rondas, ele notou vários indivíduos emanando um vórtice de seu núcleo de mana. Eles eram todos muito pequenos comparados aos de um mago feito furioso, mas seus números eram impressionantes. Droga! Eu odeio estar sempre certo. Como posso explicar aos outros o que sei sem mencionar a visão de vida ou me livrar de Dorian por tempo suficiente para criar uma história de capa crível? Você não pode. Solos deu de ombros. Precisamos de manual para extrair o pedaço de carne. E se ele perguntar como você o diagnosticou à distância, ele não vai acreditar em uma explicação rebuscada. Ele conhece a magia da luz muito melhor do que você. Lee e Solos quebraram a cabeça em busca de uma solução, mas quando a encontraram, já era tarde demais. Assim que o sol começou a desaparecer atrás das muralhas da cidade, as ruas se esvaziaram, não deixando outra escolha a não ser voltar de mãos vazias ao antigo templo. Esta é na verdade uma bênção disfarçada. Solos parecia aliviado que ela havia encontrado uma falha em seu plano. Mesmo que sua ideia funcione, você está fadado ao fracasso. Conhecendo Girne, ela desligou seus amuletos de comunicação para não estragar seu disfarce. Sem a ajuda de manual, você poderia ter alertado o inimigo e destruído qualquer chance que temos de pegá-los de surpresa. Já atiramos nisso, temos que fazer valer a pena. Continua no próximo vídeo.